delegacias da região metropolitana estão com as carceragens lotadas. Nessa segunda-feira, são 87 presos nas celas das delegacias de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, aguardando a vaga no presídio. O dado é da UGIRM. A situação preocupa policiais e chama a atenção também da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Por isso, a gente discute esse assunto com o presidente da UGIRM, do Sindicato dos Policiais Civis, Isaac Ortiz, e o Dani Rudnick, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS. Você participa do debate pelo nosso WhatsApp, 99588-2374. Mande mensagem de texto. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, a gente já discutiu desde 2016. Bom, estou aqui quase 4 anos na frente do programa. Esse assunto volta, parece que não tem solução. A situação chamou mais atenção ainda com a fuga que aconteceu no DEIC, né? A situação, então, se agravou na semana passada, depois que um vídeo foi divulgado pelo WhatsApp, por redes sociais, em que a delegacia de Gravataí estava superlotada com presos em viaturas da Brigada Militar aguardando espaço nas celas. Hoje, a gente falou em 87, só nessa segunda-feira. Hoje, Isaac, como é que a gente está? É por aí mesmo ou aumentou? Dá para a gente imaginar. Olha, hoje deu uma diminuída, né? Diminuiu hoje. Nós tivemos já em torno de quase 300 presos no fim de semana em todas as delegacias de Porto Alegre e região metropolitana, né? Isso a gente pode dizer que é o caos da segurança, né? Como se não bastasse toda essa violência instalada no Rio Grande do Sul, todo esse medo da população, cidades amedrontadas pelo pânico, moradores sendo acordados com explosões de dinamites em bancos, né, de caixas eletrônicos, em pequenas cidades do município do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo um verdadeiro clima de terror e de pânico. Como se não bastasse tudo isto, ainda temos de conviver, né, com uma coisa que acontecia só no regime militar, que é a convivência com presos em delegacias, né? Se no presídio não tem as condições necessárias para abrigar um preso, tu imagina numa delegacia de polícia. Nesse ponto eu queria que tu explicasse rapidamente para as pessoas entenderem por que é tão, né, perigoso, por que é tão terrível um preso ficar numa delegacia. Porque muita gente acha, não consegue diferenciar um presídio de uma delegacia, acham que é a mesma coisa, é o mesmo tipo de cela, né? E o que isso atrapalha, por exemplo, a diferença de um agente da SUSEP, por exemplo, e de um policial civil, um policial brigadiano. São coisas completamente diferentes. Não tem como abrigar. A delegacia é para passagem, né, Isaac? A delegacia, ela está ali para atender a população. A delegacia, ela fica aberta 24 horas do dia, né? É um dos únicos serviços do Estado que fica à disposição da população 24 horas por dia, né? E ela serve ali para a gente registro de ocorrência, atendimentos de flagrantes, né? E quando chega a preso em flagrante, que é só preso em flagrante que vai para ali, ou preso que tem que recapturar do sistema penitenciário, que faz a ocorrência em caminho para o presídio, né? Não fica mais que o necessário para a conclusão do flagrante, né? E o que nós temos tendo ali? Presos que ficam 40 dias, com essa imagem aí que está sendo mostrada de Gravataí, isso é na entrada da delegacia. Para te registrar uma ocorrência ali, ó, tu tem que passar entre aquelas viaturas, antes vem aquele brigadiano ali, ó. Se você chegar numa delegacia de polícia em Gravataí, por exemplo, se chegar uma mulher, uma menina, um cidadão, sim, ele vai ter que passar pelos presos que estão ali algemados numa mão e estão ali, naquela coisa que tá ali, né? Ele passa entre ali, ó, entre os presos. Sim. Tu pode ter o dissabor de fazer uma ocorrência ali, talvez contra a pessoa que esteja te olhando ali, preso ali. Sim. Né? Então, isso é um perigo à sociedade. Sem né? dúvida. O risco de rebelião, o constrangimento para as pessoas que ali chegam. Atrapalha a função do policial. O policial não tem condições de fazer uma ocorrência e cuidar dos presos, né? Bom, então nós não prestamos um serviço nem outro. Sim. Nós passamos a maior parte administrando aquela situação dos presos. É familiares ali que se misturam aos presos, a população que chega ali. É o comércio do lado ali que tem ali, com vários comerciantes ali. Sim. Aquilo é um shoppingzinho que tem ali. Então causa um transtorno muito grande. Sem dúvida. Né? Bom, Dani, a gente vê a movimentação do secretário de Segurança, a gente viu a movimentação no país inteiro para tentar resolver esse problema do sistema carcerário, que não é só do Rio Grande do Sul, mas parece que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um problema muito sério de as facções dominando os presídios sem condições nenhuma de receber as pessoas. E
o pouco de vaga que está sendo disponibilizada, a gente já sabe que não vai resolver o problema e não vai atender. É um erro de política pública, e agora não adianta, a gente tem que fazer o rescaldo desse incêndio, ou dá ainda para a gente ter uma ação já a longo prazo, para tentar evitar com que isso se prolongue durante anos? Nós temos que pensar em ações de curto, médio e longo prazo. Isso é uma urgência. Na verdade, nós estamos atrasados, porque isso já devia ter começado alguns anos antes. Até 2 anos atrás, nós não tínhamos presos em delegacias. Né? Hoje temos, e é uma pena isso, porque a gente via no resto do Brasil, o Rio Grande do Sul não tinha esse problema, hoje tem. Agora, o que a gente percebe é que as autoridades não estão se mobilizando para isso. A gente percebe isso claramente quando, por exemplo, o nosso presidente, Dr. Ricardo Breyer, ele propôs uma CPI para analisar essas questões e ela não foi encaminhada, não foi levada adiante na Assembleia Legislativa. A gente também não vê a mobilização deste governo, como não viu dos governos anteriores, a fim de melhorar a situação. Todo mundo promete algumas vagas são construídas, são elaboradas, são disponibilizadas, mas elas sempre vão se mostrar insuficientes, o que mostra também a necessidade de se trabalhar com o judiciário a respeito, porque cada vez a gente prende mais, a polícia prende mais, o judiciário prende mais. Apesar do discurso que existe de impunidade, o que a gente vê é uma taxa crescente de encarceramento. Todo ano se prende mais, mas a criminalidade continua aumentando. Então, a gente tem que repensar para saber se a gente está aprendendo bem, está aprendendo aqueles que são necessários e está realizando qual tratamento com eles. Sim. Dá para a gente apontar, por exemplo, assim, situações do judiciário, e não assim na questão de que o juiz não prende, ele acaba executando a sentença. Mas o que a gente poderia repensar nesse sistema? Por exemplo, facções, tráfico de drogas, daria para se repensar, né, como agir e trabalhar, não só na abordagem, mas as questões de inteligência. Às vezes eu vejo muito aviãozinho sendo preso, né, e a gente não ataca o cérebro, a inteligência ali de uma facção. Esse é um ponto muito importante, porque outro dia se viu a notícia de uma pessoa que foi presa traficando de Porto Alegre, levando drogas de Porto Alegre para Caxias, depois de 1 ano de trabalho de inteligência. E a gente viu a prisão da pessoa que estava levando a droga de Porto Alegre para Caxias. Mas aquela pessoa não fez a droga vir da Europa, como era anunciado. Então, assim, a inteligência é fundamental. Isso é fundamental no trabalho de polícia e o judiciário tem que levar isso em consideração. Deixar essa pessoa presa resolve o problema do tráfico no Rio Grande do Sul, no Brasil? Deixa eu fazer aqui uma questão para juntar as duas perspectivas, né? Por exemplo, dá para fazer um trabalho de inteligência, Isaac, na medida em que semana passada nós tivemos a situação de um policial baleado em uma tentativa de fuga do DEIC, aquela que a gente estava falando, em que o preso fugiu junto com outros 4. Esses roubaram o carro, bateram e foram recapturados. Olha todo o trabalho, toda a movimentação que tinha desde o preso lá na delegacia, a fuga dele, recapturar. E aí, que momento vai se ter o trabalho de inteligência para se atuar em cima das facções, por exemplo? Olha, primeiro, eu acho que a primeira coisa, eu acho que o Toledano tem razão. A primeira coisa que tem que se fazer, tem que haver um esforço do governo. Nós temos um presídio aqui em Canoas, Sim, que tem, eu não sei, acho que 3 mil vagas ou mais, né? Tem que se resolver essa questão desse presídio. Eu volto a dizer, se um presídio de Canoas não tem condição de receber preso, imagina uma delegacia, né? Então, nem se fala, não vou nem entrar no mérito, né? Agora, o que a gente vem dizendo sempre? Tivemos em Novo Hamburgo também, a semana passada, um caos ali em Novo Hamburgo também, toda aquela região ali. O que a gente tem dito? Que vai acontecer uma tragédia. Nós estamos na iminência de uma tragédia. O DEIC foi um preparativo para isto, né? Agora mesmo se mandou 26 presos para fora do estado, né? Se pegou os líderes de facções e se jogou lá para presídios federais do Brasil afora aí. E estamos aqui construindo um presídio federal aqui. Um presídio federal que vai abrigar presos de outros estados. Aqui vai ser a escola de formação. Nós estamos construindo um presídio para formar e se mostrar como é que uma facção se organiza. Tudo financiado pelo Estado, né? Esse presídio federal, do jeito que está, isso vai ser uma tragédia para o Estado. O Rio Grande do Sul, ele não é um presídio para abrigar os nossos presos, é para trazer presos de fora. Sim. Então, aí... Essa estratégia da movimentação dos líderes de facção, pelo menos a Secretaria de Segurança do Estado diz que conseguiu monitorar que alguns crimes baixaram,
né, tiveram uma redução justamente por essa movimentação, por tirar a cabeça do grupo, né, de próximo dos seus comparsas. É uma estratégia boa? Pelo que tu está me dizendo, parece que não é. Olha, veremos. 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 Sim. O tempo nos dirá. O que tu acha, Dani, nisso? Oh, De cortar porque, a cabeça da assim, serpente? Isolar, tu pode isolar o preso aqui mesmo, tu entendeu? Tu não precisa... O que tu está fazendo é mandando um preso para se relacionar com Tu outros. ampliando, entendi agora a tua perspectiva. Ampliando. Existem 2 estados que o PCC não está instalado no Brasil. 2 estados. É Rio Grande do Sul e Bahia. No resto do país está tudo dominado. Né? Sim. Então, talvez a gente esteja importando o PCC para cá. A tecnologia, né? Sim. É uma perspectiva. Dani? Nós temos que compreender também que aqui no Presídio Federal do Rio Grande do Sul não vão ficar presos do Rio Grande do Sul, vão vir os de fora. Sim. Né? Então, isso é um ponto que você tem que levar em consideração. Outra coisa, quando se faz uma afirmação como tirando os cabeças vai diminuir a criminalidade, isso não tem nenhum estudo que comprove isso. Sim. Isso é pelo menos dito. Os números que nos passaram, a gente acabou exato. Aqui. Eles dizem, eles gostam de dizer, mas infelizmente nós temos que reconhecer isso. As nossas polícias estão produzindo muito pouco em atividade intelectual, no sentido de que elas produzem muito pouca pesquisa. A Polícia Civil já teve um corpo de sociólogos que trabalhava, que discutia, que estudava essas questões. Ele foi desativado já há alguns anos atrás. É necessário que se pense isso, é necessário que se verifique de fato o que acontece, porque as variáveis são muitas. Não tem como isolar uma variável e dizer nós tiramos as pessoas e diminuiu a criminalidade. Não, tem outros elementos que têm que ser verificados. E tem algo que é muito interessante a gente ver todo final de governo, todo governador do Estado, nos últimos 20, 30 anos, que saiu do comando do Estado do Rio Grande do Sul, apresentou dados mostrando que diminuiu a criminalidade. E daí tu fica abismado. Como se todos eles diminuíram, como é que a gente se sente mais seguro? Boa pergunta, boa pergunta. Por favor, pode comentar. É fundamental, o Dani disse assim. Vou juntar na perspectiva de vocês, não um sucateamento que a gente vê das forças policiais e aí faltando inteligência e a produção do que eles estão mais atarefados. Eu já começo com outro dado aí. Não se pense que vai se resolver o problema da insegurança só com polícia, gente. Sim. Não se resolve segurança pública somente com polícia. Isso é uma loucura, imaginar que vai se resolver o problema da insegurança só com polícia. Eu acho que a faculdade, o estudo, tem que estar presente, isso não é aproveitado. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul grandes estudiosos na matéria de segurança pública. O Rodrigo Linguelli, o Marcos Rolim, tem o Kopitic que estava aqui, tem outros. A própria OAB tem, né? Até o doutor Ricardo tem sido um grande lutador, nos chamou para uma reunião semana passada em que ele propôs chamar o Ministério Público, o Judiciário, o governo do Estado, né, as entidades da segurança, e para a gente debater esse problema todo que é do encarceramento, né, que a gente tem que olhar com mais cuidado isso aí, né, mas agora, uma coisa é certa, só mediaticamente não se resolve o problema da segurança pública. Não adianta a Polícia Civil fazer 500 operações, como faz todos os dias aí, prende muita gente e, infelizmente, esse trabalho está sendo usado para propaganda de governo. Na verdade, vocês estão prendendo e cooptando mais gente para dentro das facções. O governo infelizmente, uma atitude indireta. E né? a nossa realidade, por exemplo, do policial civil. Hoje, nós estamos com o nosso salário atrasado. Sim. Né? Nós estamos sem aposentadoria, sem as promoções. Nós estamos, assim, num quadro caótico de condições, sem gente para trabalhar. Nós temos delegacias no Estado aí que tem um policial. Isso vai explicar o que um policial faz o porquê departamentos de sociologia que vão produzir políticas de segurança pública junto às polícias foi desativado. A gente já entende. Aqui, ó, o Alexandre de Alvorada, seja bem-vindo, Alexandre. Infelizmente, caímos em um ciclo vicioso. E é muito do que a gente estava falando aqui. O policial não consegue fazer sua função, acaba acumulando e tudo mais. Todo investimento em segurança é apenas num paliativo necessário, né, e acaba dilapidando mais uma vez o patrimônio da sociedade. A gente viu brigadianos concursados agora sendo inseridos no policiamento ostensivo. A OAB tem feito o trabalho e há muito tempo a gente vê que a OAB vem denunciando, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, essas situações na delegacia. Como a OAB pode nos ajudar a cobrar das autoridades, de que forma efetiva, né, que ações a OAB pode fazer para que a gente possa chegar ao poder público?
A OAB tem cobrado das autoridades também, em todos os níveis, judiciário, executivo e legislativo, né? Mas tem os limites, a gente pode cobrar, não pode obrigá-los a fazer. Agora, em relação à opinião do Alexandre de Alvorada, né, eu acho que tem uma questão que a gente tem que pensar, a gente pode ser otimista, né? Se houver interesse das autoridades, isso pode ser revertido. É um ciclo vicioso se ele for mantido, mas a gente pega Nova York, por exemplo, que tinha uma criminalidade muito alta e hoje é uma cidade muito tranquila, isso foi alterado. E se alguém disser, não, mas se Estados Unidos é diferente, a gente pode usar como exemplo também a Colômbia. Tinha uma situação de não apenas de criminalidade comum, mas também de guerra, e ela conseguiu alterar tudo isso. Então, nós temos exemplos que, se bem trabalhados, práticos, que, se bem trabalhados, bem pensados, podem nos dar um ânimo para atuar. No caso da Colômbia, mais próxima aqui, América Latina, algumas ações para a gente ter uma ideia do que foi feito e não está sendo feito aqui. O que eu posso citar, por exemplo, até usando a ingenuidade do secretário Beltrame do Rio de Janeiro. Ele veio a Porto Alegre uma vez dar uma palestra e falava, olha, o Estado entrou com as UPPs, entrou o Exército, colocou tranquilidade na favela. Foi a mesma coisa que foi feita na Colômbia, com uma diferença. Depois do Exército, depois da polícia, depois que tudo foi tranquilizado, se fez investimento social que é o que o Isaac estava dizendo agora. Não é só uma questão de polícia. É polícia, mas também é Estado. Tu tem que levar garantias para aquela comunidade. E isso não foi feito. E isso demanda investimentos. E aí nós entramos ou no círculo vicioso ou a gente resolve o problema. Sim. Na Colômbia, a população de zonas conflagradas pelo tráfico tiveram acesso à educação, tiveram acesso ao lazer, tiveram acesso a teatro, as ruas foram planejadas melhor, as casas foram melhoradas, né? Sim. Realmente o Estado estava presente. Aqui no Brasil, que se viu no Rio de Janeiro, e que o Beltrame, eu acho que foi um fracasso aquilo ali, né? A gente está se vendo agora, se jogou a polícia para dentro da comunidade, né? O Estado entrou só com a polícia. Só a polícia. Sim. E o resto? E o resto? Onde é que se dá o restante do serviço do Estado? O Estado estava ausente. Completamente ausente, né? E aí não tem pacificação que resista a isso tudo, né? Bom, uma das reclamações também que a gente está vendo é que, agora eu só não me recordo se foi me ajuda aqui, Guilherme, foi em Charqueadas, que a questão do policiamento da Brigada Militar, né? E aqui também em Canoas o pessoal reclamou no presídio central, exatamente da guarda externa dos presídios, bem lembrado. Né? Essa situação também é uma situação complicada. A gente, por exemplo, ter a Brigada Militar envolvida com a segurança externa do presídio, quando, por exemplo, foi prometido pelo governo federal que não aconteceria em Canoas. E a gente vê, então, o governo empurra para o Estado empurra para o município devolve para o Estado. É um jogo que a gente está vendo, um jogo político, Dani, de um empurrando para o outro a responsabilidade? Certamente é um jogo político, certamente ninguém assume a responsabilidade, e a responsabilidade é de todos. É do município, é do Estado, é da União, é do Judiciário, é do Legislativo, é do Executivo. Todos os poderes, todas as autoridades têm sua dose de responsabilidade e deveriam parar de lutar pelos seus poderes, pelas suas belezas, pelas suas questões internas e pensar na comunidade, no Estado. Deveria se pensar em ações, como a gente dizia no início, de curto, longo e médio prazo. Nós precisamos de toda uma sorte de ações que envolve, como o Isaac dizia, não apenas a questão de polícia, não apenas a questão da repressão, mas uma questão social que tem que ser pensada a respeito disso. Para fechar, Isaac, eu queria o teu depoimento, tu que representa a categoria através do sindicato, da UGIRME, como é que está a cabeça do policial hoje em dia, com o salário atrasado e com essa situação de alta periculosidade, com salário parcelado, alta periculosidade dentro do seu ambiente de trabalho, porque já é uma profissão perigosa, mas aí tu tem um refúgio, que é o teu QG, a delegacia, e a delegacia está tão perigosa quanto a rua. Olha, assim, é um estresse muito grande nas delegacias de polícia. O policial civil ele não está preparado para tratar com o preso diariamente, assim, sem as mínimas condições também, né? O preso quer água, o preso quer cigarro, quer visita, né? E nós não temos condições de oferecer isso. Tanto é que entra todo o material que tu possa imaginar, está entrando por esses presos. Só não foge porque não querem ainda, né? Porque senão já teria acontecido uma tragédia. A Canoas, por exemplo.
Canoas, ali nós estávamos conversando com o pessoal da brigada ali, quando nós vimos levar um preso no banheiro, o cara fugiu. Foi pego lá na rua. Lá, então, assim, ó, é isto. É a visita, essa convivência do dia a dia aí. Isso não é para uma delegacia de polícia. Isso é para estar num presídio, um local adequado, onde tenha a segurança necessária e que se possa desenvolver um trabalho como esse. Delegacia de polícia é para receber as pessoas que ali que já foram molestadas pela falta do Estado, né? E procuram o abrigo policial ali. E que não estão encontrando. Então, quem vai procurar um serviço da Polícia Civil hoje reclama do atendimento, reclama da demora, reclama... porque não tem mais esse serviço. E outra coisa que se vê também, e aí uma questão de governo mesmo. O governo Sartori, desde que ele assumiu em 2015, ele assumiu com o discurso do caos, né? O Estado, até 31 de dezembro de 2014, não se tinha preso em delegacia e não se tinha salário atrasado. Não se tinha essa confusão toda que está aí. Ele assumiu no dia 1º, no dia 2 já começou o caos, né? Então, não vou entrar no mérito se tem que mudar ou não tem que mudar algumas coisas, mas tu não pode governar esse Estado somente pregando o caos, né? Tu tem que pregar um pouco de esperança para essa população. Aliás, tu foi eleito para resolver ou pelo menos minimizar esses problemas, né? E o que o governo Sartori faz? Ele não discute com a sociedade nenhuma medida. 5 planos de segurança pública já foram, doutor, mediaticamente informados desde que ele assumiu. Nenhum foi posto em prática, né? Então, isso hoje, eu digo, a sociedade hoje, ela está com medo. As pessoas estão com medo nas ruas e nós estamos aí vendendo terror, né? Eu quero só deixar claro que nós pedimos, através da nossa produção, a participação da SUSEP aqui no nosso debate. Infelizmente, eles não puderam nos atender e prometeram uma nota, pelo menos, para se manifestar e explicar. Nós esperamos até o início do programa essa nota e não recebemos a nota da SUSEP para que ela pudesse, pelo menos, dar a sua palavra oficial. Não, eu imagino. É só para deixar claro que nós tentamos dialogar com todas as partes que estão envolvidas nesse problema. Afinal de contas, nós estamos falando do sistema carcerário, né? Envolve também as delegacias e, por isso, o Isaac esteve aqui, né, para nos ajudar. Dani, o espaço da OAB está sempre reservado aqui e que a gente está solidário à luta de vocês, nos representando aqui, para que a gente possa ter mais segurança no Estado. Não só, o depoimento final que eu vou dar da nossa conversa é o seguinte, não só o cidadão, eu fico pensando no policial, que para muitos é visto como herói, como a gente pode ser herói numa situação dessa, onde já não há segurança nenhuma, nem dentro do próprio QG, nem dentro da própria Batcaverna, como alguns chamaram uma vez, né? Chama o Batman, né? Então tá bom. Eu queria agradecer em nome da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, e dizer que tu tens toda a razão. E isso é um fator importante. Quando as pessoas dizem quanto pior os presídios, melhor, isso não está correto, porque a SUSEP não esteve aqui, mas os agentes penitenciários estão todos os dias, 24 horas por dia dentro dos presídios. E quantos presídios forem ruins, os agentes penitenciários, servidores públicos, pessoas como nós, estão passando mal, não estão podendo desenvolver corretamente seu trabalho, sem falar, é lógico, também do desrespeito aos direitos humanos de todos, dos policiais, dos agentes penitenciários e até mesmo dos criminosos, porque eles também têm direitos. É verdade, é verdade. E assim a gente vai produzindo que tipo de cidadão que entra num presídio daqueles vai sair como, né? Exatamente. Ressocializar tá difícil. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Contem com o espaço sempre.